Olá a todos e a todas, meu nome é Liliane Oliveira de Brito e irei apresentar o meu trabalho que é intitulado Atividades Práticas Investigativas, uma análise a partir de Bachelard. Então, a concepção de que atividades práticas enriquece significativamente as aulas de ciências é trivial entre os educadores, né? Consenso entre eles de que as atividades experimentais que são práticas, que são concretas, têm sua valia, têm o seu papel e têm um poder significativo, né, no processo do aprender os conteúdos de ciências. Contudo, a partir de Bachelard, é necessário atentar que essas estratégias, a depender da forma do trabalho docente, podem ser perniciosas para o desenvolvimento da cultura científica. Então, é preciso refletir, né, sobre o papel dessas atividades no processo de ensino-aprendizagem, porque Bachelard ele vem trazer a questão de que essas atividades que ficam localizadas apenas no encantamento, no assombro, na beleza dos experimentos, nos shows de ciências, mas sem retirar o abstrato, a explicação, a ideia do fenômeno, elas podem não ser muito significativa, né, no processo de aprendizagem dos conteúdos de ciências. Ao contrário, elas podem servir para o que ele chama de desenvolvimento de um obstáculo epistemológico denominado de experiência primeira, que ocorre quando a aprendizagem ela fica muito circunscrita à observação do fenômeno, mas sem refletir, sem retirar o abstrato do concreto, como ele mesmo coloca. Então, tendo isso, o objetivo do trabalho é propor pressupostos teóricos e práticos que possam orientar o professor, principalmente, né, dos anos iniciais, a planejar experimentos que incitem a atenção e encantamento dos estudantes, mas sem deixar os elementos essenciais dos conteúdos se ofuscarem ou mesmo se perderem diante do fascínio despertado pelos efeitos dos experimentos. Então, a ideia do trabalho, o objetivo, é refletir sobre pressupostos teóricos e práticos que possam manter, né, o encantamento, toda essa beleza dos experimentos que ocorrem quando acontecem explosões, né, os alunos ficam assombrados, assustados e ao mesmo tempo encantados. Manter essa beleza dos experimentos com cores vibrantes, né, fumaça que sai de algumas práticas que os professores fazem, mas trabalhando o abstrato, o exercício da razão, né? A ideia advinda daquela prática experimental. Então, como problema de pesquisa, nós trazemos como introduzir, desde os primeiros anos de escolarização, experimentos práticos que incitem o encantamento pelos mistérios da ciência, sem deixar as nuances explicativas dos fenômenos se ofuscarem por efeitos visualmente interessantes. Então, como metodologia, nós trabalhamos por meio de uma abordagem qualitativa, e os dados eles foram categorizados e interpretados por meio da análise de conteúdo de Bardin. Então, nós nos debruçamos, estudamos uma atividade investigativa da Ana Maria Pessoa de Carvalho, denominado Problema do Barquinho. Então, por meio dessa atividade, claro, e fazendo análise dessa atividade por meio dos pressupostos teóricos de Bachelard e dos pressupostos teóricos do ensino de ciências por investigação, nós chegamos a 5 categorias que nos levaram aos resultados do presente estudo. Então, basicamente, como referencial teórico, nós utilizamos a obra de Bachelard, 1932, A Formação do Espírito Científico, e a obra de Carvalho, Ciências no Ensino Fundamental, de 1998. Então, como referencial teórico, é interessante, importa dizer aqui, né, que Bachelard ele menciona algumas características das práticas experimentais enquanto obstáculos epistemológicos, que algumas delas são: deve ser divertida, fácil, sedutora, causar admiração, assombro e fascinar. Então, quando as atividades práticas experimentais elas têm essa característica, têm essa natureza,
ela é uma forte candidata a desenvolver entre os alunos o obstáculo epistemológico denominado como experiência primeira, que é aquele em que o conhecimento ele é raso, ele é frágil, ele não tem explicações coerentes, né? É pautado numa ciência empírica, fácil, colorida e corriqueira, como ele mesmo pontua. Então, essa atividade, né, dos carrinhos, ela parte de um problema, que é a seguinte: eu vou entregar 2 carrinhos para cada grupo e no grupo vocês vão ver como esses carrinhos funcionam e vão fazer uma espécie de treino para ver qual dos carrinhos é o melhor para uma corrida. Depois nós vamos fazer uma competição entre os grupos. Então, essa atividade ela é proposta, né, a ser trabalhada por meio de grupos em que os alunos eles não só observam e manipulam, eles passam por alguns processos, né, os quais eles agem sobre os objetos, eles tomam consciência, né, do que eles fizeram, como eles fizeram a resolução daquele problema, né, como eles manipularam. Ele analisa as ações dele, as reações que as ações produziram, para, a partir desse pensamento do como, eles chegarem a explicações dos fenômenos. Então, essa atividade do carrinho, em que a ideia é trabalhar o conceito de ar, né, algumas características do ar, os alunos eles não só observam, eles não só manipulam, mas eles têm a oportunidade de refletir, de pensar, raciocinar sobre o que está ali imerso na atividade prática. Então, como resultados e discussões, a gente foi fazendo análise da atividade e, por meio das teorias de Bachelard do ensino de ciências por investigação, nós fomos estruturando algumas categorias, né, que estão presentes tanto em um arcabouço teórico como no outro. Então, a primeira categoria que nós podemos verificar é o problema, porque para Bachelard, né, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Já lá no ensino de ciências por investigação, todo o conteúdo ele é trabalhado a partir de um problema. Então, aqui a gente já pode verificar uma relação entre esses dois postulados teóricos. A outra categoria que a gente pode construir é hipóteses e variáveis, porque Bachelard diz que é preciso ao espírito científico revirar os problemas, variá-los, ligar uns aos outros, fazê-los proliferar. No ensino de ciências por investigação, como a gente viu lá naquelas etapas, os alunos eles constroem hipóteses, eles testam essas hipóteses, analisam quais foram as ações que concorreram para os efeitos desejados. Quando isso não acontece, eles refazem. Então, eles variam as ações para construir diversas variáveis, né? Então, também é uma relação entre os dois arcabouços teóricos aqui. A outra categoria que nós podemos construir é práticas epistêmicas da ciência, porque Bachelard destaca que nós gostamos mais de respostas do que perguntas. Então, nas escolas há uma cultuação, a cultura das respostas. Então, no ensino de ciências por investigação, há a prática de resolver fazendo e criar condições para a elaboração do pensamento, o como e o porquê. Então, quando no ensino de ciências por investigação se coloca o estudante para desenvolver hipóteses, testá-las, construir variáveis, trabalhar com dados, nós estamos trabalhando com práticas epistêmicas. Então, também aqui é uma relação entre esses dois arcabouços teóricos. E a outra é o exercício da razão, em que Bachelard diz que é indispensável que o professor passe da mesa de experiência para a lousa, a fim de extrair o abstrato do concreto. Ou seja, aqui ele está destacando que o professor deve trabalhar o raciocínio, a ideia. Esses são os grandes centros de interesse dos experimentos. Então, no ensino de ciências por investigação, também é trabalhado essa questão do exercício da razão, quando Ana Maria Pessoa de Carvalho ela postula que é necessário promover a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual. Ou seja, é preciso trabalhar a abstração, o raciocínio, né, do que está desenvolvendo ali naquela atividade experimental. E a última categoria é a explicação de ideias, onde o Bachelard destaca que no ensino elementar as experiências muito marcantes são cheias de imagens, são falsos centros de interesse.
Então, o ensino de ciências por investigação, ele tem como ponto bastante central essa ideia da explicação das ideias, né? Construção do conceito, comunicação entre os pares das explicações. Então, por meio disso, a gente tem como considerações finais que o ensino de ciências por investigação se constitui uma abordagem didática que pode tornar o planejamento e implementação de aulas práticas experimentais em uma dinâmica interessante, encantadora, mas sem deixar de exercitar o raciocínio lógico, o espírito crítico, o pensamento abstrato, o uso de argumentações e explicações em uma sistemática aberta da construção do conhecimento. Obrigada pela atenção.